Olá pessoal, bom dia, como vão? Tudo bem? Bom, primeiro não repare meu olho, eu tô com uma coceira no olho aqui, que eu amanheci com essa coceira, que tô meio assim, esquisitinho. Mas vamos lá para o que interessa, né? Eu havia postado ontem que hoje eu ia colocar um vídeo falando sobre essa questão do emagrecimento, que algumas pessoas me pediram para eu compartilhar mais sobre o meu processo, né? Então, assim, normalmente, quando a gente está acima do peso, principalmente quando a gente está muito acima do peso, que era o meu caso, que eu estava já no grau 2, né, obesidade 2, que para obesidade mórbida era só ir pro próximo grau, porque tem a obesidade 1, 2 e 3. E no meu caso eu estava na 2. E aí, eu já estava, né, 14 anos e tal, buscando tudo no convencional, que era médico, para descobrir por que eu tinha engordado tanto, nutricionista, dietas e fazendo exercício físico e tal, não sei o quê. Mas eu não conseguia nenhum resultado. Assim, o que eu conseguia era muito pouquinho, tipo, emagrecia 1 quilo e depois voltava, sendo que, observando a minha alimentação, não havia mudado nada do tempo que eu estava com meu peso normal para depois que eu engordei muito, né? E os médicos chegaram a falar sobre ansiedade, questões assim, mas a ansiedade em si, para eu engordar, eu teria que ter um dos aspectos seria eu acabar comendo a mais. Isso também não acontecia. Então, eu cheguei à conclusão que o melhor era desistir na época, né? Eu falei assim, bom, se eu já tentei de todas as formas, já busquei todos os meios e eu não tô vendo resultado, talvez seja porque, sei lá, é assim mesmo que eu tenho que ficar. E desisti. E por um período eu não busquei mais nada. Só que quando foi em 2019, em julho de 2019, eu tive um problema de saúde. Eu julguei que seria uma questão, né, de para quem já me ouviu falar aí, eu achei que seria sinusite, meu nariz estava sangrando muito sem parar, uma dor de cabeça muito forte. E eu fiquei assim 2 dias, o nariz parava de sangrar um pouco, né, conforme eu fazia aquela contenção, né, que faz quando o nariz sangra, mas voltava depois e a dor de cabeça era muito forte e tal, e até que eu fui ao médico. Quando eu cheguei no médico, eu já fui me diagnosticando eu mesma, né, falando que eu estava com sinusite e tal, só que quando a gente tem confiança em Deus, mesmo quando a gente acha que perdeu, mas de alguma forma a gente colocou nas mãos dele a situação, ele vai enviar de alguma forma um socorro, né? E quando eu cheguei nesse médico, ele olhou para mim e falou assim: Você não está com sinusite. Aí ele falou que eu estava com estresse muito assim alto, estava muito, muito, muito exorbitante e na verdade eu tinha sido livrada, na verdade, de um derrame ali, porque em vez de, porque como estourou alguma veia, né, na minha cabeça, assim, tal, para ficar mais simples a explicação aqui, se o sangue não tivesse saído pelo nariz, ia acabar ficando aqui pela cabeça e tal, e isso me traria um problema muito mais sério. Falou que você precisa não é de medicação, você precisa de descanso. Eu estranhei um pouco aquilo porque eu me julgava uma pessoa muito tranquila, por eu ser calma. Eu era calma, porém eu não era tranquila, que tem uma diferença, né? E só que eu só vim descobrir isso depois. Porque quando eu saí de lá, como eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, nunca fui de achar, me falaram isso e se para mim não fez sentido, eu tenho que entender. Então, o que eu fiz? Ele havia me dado 4 dias para ficar em casa, porque emendaria era uma terça, então emendaria com um sábado e domingo. E aí ele falou para mim, ele falou assim, se você não melhorar, você volta. E se por acaso esse sangramento continuar após um dia de descanso, dá uma olhada, após um dia de descanso, você não melhorar esse sangramento, você vai para o pronto-socorro. Aí tá bom, vim para casa, mas vim com aquela questão na mente. Tem mais coisa aí pelo meio desse caminho aí, dessa questão do dia, algumas coisas que ele me falou, que eu precisei tomar algumas providências, com algumas questões que eu estava carregando demais e eu precisei meio que, sabe, dar o peso de cada um para cada um carregar, meio isso, né? E aí eu voltei para casa e fui descansar, só que com aquilo na minha cabeça, como assim eu sou
eu tô com estresse, né? É muito alto. E aí eu fui pesquisar. Eu aproveitei o tempo que eu estava em casa e comecei a pesquisar pela internet mesmo, para entender melhor sobre o estresse, porque na minha cabeça o estresse é aquele, nossa, né? As pessoas que explodem, que fala, que grita, que chora, que aquele negócio todo. E aí eu descobri os dois tipos de estresse, né? Que são aquele estresse que explode e o que implode. No meu caso era o que implodia. Aí as pessoas falam assim, então é melhor aquele que explode, né? Que pelo menos você não guarda. Não, os dois são péssimos igualmente. A única questão é que, dependendo do estresse, causa alguns tipos de problema. Se for o que explode, se for o que implode, causam outros. E no meu caso era esse que implodia. E aí, eu comecei a me aprofundar mais nessa questão do estresse, né? E aí cheguei a alguns pontos e tal. E dentro desses 6 dias, né, na verdade, que eu fiquei em casa e eu fui pesquisando, fui me aprofundando mais, eu fui descobrindo algumas coisas. E dentro delas, a que mais me chocou foi saber que eu era a minha última prioridade. Última. Eu fazia tudo por todo mundo, porém eu era a minha última prioridade. Se desse tempo, eu faria alguma coisa. Então eu estava naquele esquema assim, faço tudo. Pra mim, se eu tomei banho, comi, tá bom, entendeu? E foi assim por muitos anos, anos. E isso começou a acarretar esse estresse interno. Por quê? Porque nós não fomos criados, nosso Criador não nos fez para nós acharmos que nós temos que ficar carregando cargas. Não foi essa a intenção do Criador, né? A gente não pode ficar sobrevivendo à mercê de outras coisas. A gente precisa viver. E uma das analogias que, com todos esses anos de estudo, porque de 2019 para cá eu já estudei muita coisa, tanto é que de tantos estudos relacionados à mente humana, como que é esse processo e tal, eu gostei tanto, isso fez tanta diferença na minha vida, que eu me aprofundei e quis me formar mesmo terapeuta, para, de repente, poder ajudar outras pessoas, né? E aí, dentro desses estudos, existe uma frase, né, que é um ensinamento de fato, que eles usam a analogia do avião, né? Se houver algum tipo de problema com o avião, que aí eles descem, né, aquelas máscaras para a gente colocar, que às vezes no nosso instinto humano, principalmente se for mãe, se a gente for filha e tiver ali dependente de quem está com a gente, o primeiro instinto vai ser, deixa eu colocar máscara no meu filho, deixa eu colocar máscara na minha filha, deixa eu colocar máscara no meu pai, no meu companheiro. Mas não. A primeira máscara você tem que colocar em si mesmo. Porque se você não conseguir se salvar, você não consegue ajudar o outro, né? E aí o que acontece? O médico falou nesse dia umas coisas que me chocaram, que eu não vou falar aqui novamente, porque eu já coloquei, até já falei outras vezes aí, tem no meu canal do YouTube também, e para não ficar muito longo o vídeo. Mas enfim, o que aconteceu nesse processo foi que quando eu entendi que eu precisava colocar a máscara primeiro em mim, eu comecei a descobrir algumas coisas que eu tinha problemas e eu não sabia. Mas por que eu não sabia se meu corpo gritava o tempo inteiro tentando me chamar a atenção para aquele problema? Eu não sabia porque eu não prestava atenção em mim. Eu não entendia que o processo inicial tinha que ser olhar para mim, ver as minhas necessidades, aquilo que me fazia bem. E a partir do momento que eu entendi isso, eu me lembro como hoje. Eu cheguei num espelho que tinha aqui numa parede na minha casa. Hoje ele não está mais aqui porque ele, inclusive, perdeu o sentido para mim. Tem outro no lugar, mas enfim. Um dia eu cheguei, né, depois desses 6 dias aí de estudo, eu fiz alguns exercícios e tal, que até já disponibilizei em num canal meu também. E aí, quando eu fiz aquele exercício, que eu parei em mim, assim,
eu chorei muito, 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 de entender o quanto eu havia me deixado de lado, o quanto eu tinha desistido de mim e eu não tinha percebido. E fui vivendo, só vivendo, sobrevivendo, sobrevivendo, ajudando aqui, ajudando ali, fazendo isso, fazendo aquilo, trabalhando, estudando, que era a única coisa que eu achava que eu fazia por mim, e depois ainda fui descobrir que eu nem trabalhava por mim, nem estudava por mim mesmo, na verdade, né? Tudo era pensando no que isso ia trazer em benefício para o outro, e eu sempre por último. Tanto é que eu fiz formação que eu nem queria, né? Era só para garantir algumas coisas, para evitar que eu não conseguisse fazer pelo outro. E aí um dia eu cheguei no espelho, dentro desse período de 6 dias, quando eu olhei eu falei, eu não, realmente, aonde foi que eu me perdi? Porque eu não me reconheço mais. Detalhe, eu não me olhava no espelho há muitos anos, porque tem diferença de você se ver no espelho e se olhar no espelho. Eu nem gostava de espelho. Tanto é que esse espelho mesmo que eu tinha aqui antes, que eu falo, eu coloquei porque as minhas filhas já estavam, né, meio grandinhas e tal, e elas gostavam de se arrumar, olhando no espelho, arrumar cabelo. Eu nem isso fazia. O cabelo eu só lavava, escovava os dentes, né, coisas básicas, né, do ser humano só. E aí eu percebi que eu não me olhava mais. Nem isso eu nunca mais tinha feito há muitos anos. Então, esse foi a primeira coisa que eu precisei entender para eu poder começar o meu processo de emagrecimento. E aí, para o vídeo não ficar muito longo, eu quis só colocar esse primeiro para, de repente, quem ainda não acompanhou os vídeos que eu já coloquei, ter uma noção do que o que significa de fato o emagrecimento. Porque a gente só faz conexão de emagrecimento com alimento, com comida, na verdade, né? Não é nem alimento, a gente faz uma conexão, eu estou acima do peso porque eu estou comendo coisas ruins, porque eu estou comendo demais. Mas no meu caso, a minha alimentação, ela continuava basicamente a mesma. A quantidade também é a mesma. E por que que eu engordei tanto, né? E assim, cada caso é um caso, mas todos, a raiz está sempre no mesmo lugar, que é na nossa mente. E é esse lado que eu quero trazer para você. Se você já tentou várias vezes emagrecer, assim como eu tentei também muitas vezes, né, pelos meios convencionais e você não conseguiu, provavelmente é porque você ainda não foi na raiz. E essa é a questão que eu vou trazer aqui, tanto aqui quanto lá no canal do YouTube, para poder ajudar essas pessoas assim como eu fui ajudada. Só que eu considero que a minha primeira ajuda foi inclusive divina, porque eu poderia chegar no médico, ele olhar para mim e falar, você está com sinusite, ou simplesmente receitar algum remédio ali para dor e falar assim, olha, vai fazer exame, vai isso, aquilo, outro. Não, ele não fez isso. Então aquele médico para mim foi um anjo que Deus mandou para me dar um alerta, falar, já que seu corpo já falou várias vezes, já gritou, e não, você não está entendendo, deixa eu ver se um ser humano ali, um anjo em forma de ser humano te falar, se você vai entender. E mesmo ele falando, eu não entendi muito bem, né? Mas acendeu uma luzinha de alerta aqui, né? Uma luzinha vermelha. E aí eu fui buscar conhecimento e cheguei aqui hoje. E assim, um processo que estava há 14 anos estagnado, que eu não conseguia resolver, pois em 5 meses eu resolvi, né? Então, assim, e 5 meses, isso foi em 2019, porque foi em julho, quando chegou em novembro eu já tinha voltado ao meu peso normal. E assim, depois de lá para cá, eu não voltei mais a esse peso, né? Às vezes oscila um pouquinho, sim, dependendo da época. Por exemplo, nós mulheres, nosso ciclo menstrual, a gente costuma ficar um pouquinho inchada. Minha barriga hoje, por exemplo, está inchada. Não se, nossa, que coisa exorbitante, mas a gente percebe no nosso corpo algumas diferenças, dependendo, né, do nosso ciclo, dependendo do que você se alimentou à noite, tem um monte de coisas. Mas aquele peso no grau 2 de obesidade, nunca mais, já são 6 anos, né?
e já está indo para 5. São 5 anos, indo para 5. São 5 anos e meio que eu saí da obesidade, né? Então, tem solução. O problema é que às vezes a gente foca no lugar errado, a gente trilha o caminho errado. Por que dieta não funciona? Porque só a palavra dieta já traz para nossa mente uma restrição, proibição, não pode, você vai ter que fazer isso. E nós, seres humanos, prezamos muito a liberdade, né? Isso também foi um ponto que, depois que eu entendi muito sobre essas coisas que eu estudei durante todos esses anos, eu compreendi. Pra gente, se o nosso cérebro não compreende as coisas da forma que ele entende como leve, que seja mais fácil de a gente fazer, sem sofrimento, ele não vai conseguir ir adiante. Vai chegar uma hora que ele fala, não aguento mais. E aí ele para. Por isso que muitas vezes nós temos esse processo de emagrecer, mas logo a gente engorda de novo, o processo de sanfona, né, que fala efeito sanfona, por conta disso, porque o nosso cérebro entende a dieta como sofrimento e a gente não precisa de dieta. A gente só precisa entender o que está lá na nossa raiz, lá na nossa mente enraizado, que nos está impossibilitando de chegar onde a gente quer, né? Então, esse projeto meu de emagrecimento, eu já falei algumas vezes e tal, mas eu tinha um pouco de relutância, para falar a verdade, para tipo abrir assim, falar, vou falar só sobre isso e tal. Mas algumas pessoas me pediram para falar mais sobre isso, então eu vou fazer esse projeto para falar sobre isso, né? E aí a gente vai se conversando. Esse vídeo hoje foi mais para explicar sobre isso, né? E se você quiser, você pode ir lá no meu canal, Descobertas que Libertam. Lá também eu vou falar sobre isso. Lá tem alguns vídeos falando sobre outras coisas. Eu vou continuar, tive alguns problemas no final do ano, de mais ou menos setembro para frente, e me atrapalhou um pouco. Eu tive que pausar, né, outro projeto que eu estava fazendo. Vou finalizar, estou me organizando para isso e em paralelo já vou fazer esse aqui também, tá bom? Então eu te espero por lá. Aqui também eu vou postar algumas coisas de vez em quando, mas por hoje é isso. Espero que esse vídeo te tenha levantado, pelo menos igual aconteceu comigo, acendido a luzinha vermelha aí, que tem alguma coisa além do que você já tentou, tá bom? Um beijo, uma ótima semana para todos nós e até a nossa próxima postagem e o próximo vídeo. Beijo, tchau!